Graça e paz, meus amores. A bênção do Senhor a todos vocês. Bom dia, vencedores, bom dia, vencedoras, os diamantes do Senhor. Crescer é para todos, amadurecer é para os que sabem aprender. Temos que entender princípios de justiça no mundo espiritual. Temos que entender de legalidades no mundo espiritual. O sobrenatural nos garante que Deus abre caminhos onde é impossível enxergar a saída. Por isso, Pai, livra-nos hoje de tudo que nos atrasa e nos impede de sermos melhores diante de Ti. Amém? Não deixe que sua dor o distraia do propósito que Deus tem em sua vida. O propósito é maior que sua dor. Espírito Santo, se faça presente, Senhor, neste vídeo, para que toda revelação através da sua palavra alcance os corações e a bênção do Senhor venha para as suas vidas. Que sejamos marcadas pela palavra que produz vida. Então, Deus Pai, fala conosco. Um dos segmentos do Ministério de Cura e Libertação, mais apropriadamente dizendo, um dos temas, e olha que existem muitos dentro deste Ministério de Cura e Libertação, é a herança espiritual. Geralmente, não costumamos abrir o coração para esse assunto. Geralmente, pessoal. E isso já é uma estratégia do inimigo bloquear em nós a capacidade de entender que Deus é um Deus de gerações e que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A mesma igreja que declara versos bíblicos, por exemplo, eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão, fala de um Deus de gerações, fala de um Deus de descendência. Fala, a sua descendência será socorrida, mas a descendência do ímpio será exterminada. E o mesmo salmo, é o Salmo 37, fala isso. Em que lugar da Bíblia que ele escreveu que a iniquidade seria visitada dos pais até a terceira e quarta geração? Você sabe? Ele escreveu nos 10 mandamentos. E nós sabemos que os 10 mandamentos continuam valendo. Se você mata, você vai para o inferno. Se você rouba, você vai para o inferno. Se você adultera, você vai para o inferno. Nós não temos dificuldades nenhuma para entender isso. Mas quando chega neste versículo que faz parte dos 10 mandamentos, nós o rejeitamos. Nós dizemos que ele não existe mais, que ele já passou. Mas a realidade das famílias mostra que ele não passou. A realidade das famílias mostra que há uma repetição de problemas, de pecados, consequências geracionais de pecados. Você vai ver num sobrenome, num nome, problemas de vícios, de suicídios, de separações, de doenças graves, passando justamente de geração para geração. E não tem explicação. Até o ímpio sabe que Deus visita os filhos na iniquidade dos pais até a quarta geração. Quer ver um exemplo? Quando você vai fazer um seguro de vida, o agente da seguradora pergunta se no histórico familiar existem muitos casos de câncer. Porém, não existe uma genética para você herdar câncer. Mas por que numa determinada família tem muitos históricos de câncer? Ou problemas outros, como cardiológicos, que se repetem naquela família? E não há resposta clínica para isso.
bem como históricos de separação que se repetem, ou casos de pessoas da família que nunca se casaram e morreram sem descendência, morreram sem companheiros, morreram na solidão. Os casamentos que não são casamentos reais, por exemplo, são fachadas. Da bisavó foi assim, da avó foi assim, da mãe foi assim, e agora está sendo com você. Em resumo, respostas que nós acabamos atribuindo a Deus, e não é Ele quem faz. Nós aprendemos a dizer que é a vontade de Deus. Dizemos, Deus é que está fazendo isso. O curioso é que o livro de Jó, o mais velho da Bíblia, pois ele foi escrito antes do livro de Gênesis, e lá no livro de Jó vemos claramente que quem toca na saúde, quem toca nos bens, toca nos filhos de Jó, não é Deus, é o diabo. Porém, Jó não sabe que é o diabo, ele pensa que é Deus. E Deus permite escrever o livro de Jó, para que saibamos que o mundo espiritual pode interferir no mundo natural. E nós acabamos tendo modelos de pensamentos, de fé, paradigmas, conhecimentos errados, porque fomos instruídos de um jeito que nos diziam que isso não acontece, por causa dos paradigmas que não são bíblicos, são doutrinários. Nós acabamos rejeitando em nosso coração essa ideia de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E isso faz com que o nosso coração se feche para o ensino do novo de Deus. Velhos paradigmas precisam ser quebrados. Lembre que vinho novo só é derramado no odre novo. Precisamos romper estruturas velhas para Deus nos dar o novo. Talvez você até pense ou fale, eu já sei tudo sobre este assunto. Eu digo para você que isto é soberba, porque quando você diz que já sabe tudo sobre determinado assunto, você está dizendo que Deus é limitado, que Deus não é capaz de dar nada de novo sobre determinado assunto. Você diz, Deus deu, ele já acabou e ele não tem mais nada a fazer. Mas Deus é infinito e tem infinitamente mais para nos dar. Basta você permitir. Ele não cessa de abrir os selos e revelar para a sua igreja aquilo que ele quer ensinar para a sua igreja. Mas por que não revelou antes? Por que não revelou há 100 anos atrás, há 300 anos atrás? Porque Deus faz conosco como nós fazemos com os nossos filhos. Ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é justo, ele é fiel, ele é poderoso, mas ele é paterno. Você não vai pegar um filho seu de 3, 4, 5 anos de idade e mandá-lo resolver problemas com logarítmicos. Ele não vai conseguir. Então, primeiro você o ensina a contar de 1 a 10, não é assim? Depois que ele aprende a contar de 1 a 10, você dá de 10 a 20. O ensina a somar, a subtrair, depois a dividir e a multiplicar. E assim vai. Aí então, quando ele estiver perito no que já lhe foi ensinado, você dará problemas complexos, logarítmicos. E Deus faz assim com sua igreja. Conforme vamos amadurecendo na fé, ele vai abrindo mais selos. Nós somos estimulados por Deus a desenvolvermos a maturidade, a termos maturidade, entendimento das coisas espirituais. No entanto, muitos de nós param no tempo, fica no tempo. O que aprendemos, aprendemos, e não tem mais novo de Deus para aprendermos.
Na carta aos Hebreus 5, você vai ver Deus nos estimulando a entendermos tudo sobre a luz e as trevas, para aprendermos sobre o bem e o mal. Jesus, nos dias de sua carne, oferecendo com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 diz assim, que Jesus nos dias da sua carne, oferecendo com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Amém? Leia lá, medite lá direitinho depois. Aqui, nada mais está falando do que o sacrifício de Jesus como Salvador. E nos próximos versículos nos fala do leite e do alimento sólido. Nos fala do quanto já estamos maduros no Senhor, ou o quanto ainda permanecemos crianças, necessitando do leitinho de Deus e não podendo absorver, comer o alimento sólido ainda, pela nossa imaturidade espiritual. Deus fala daqueles que pela prática, que têm vivência espiritual, pela prática, têm condições de discernir o bem e o mal. Na verdade, o Senhor diz que existe um alimento sólido que só é dado aos adultos, aqueles que já estão desenvolvidos no Deus vivo, aqueles que, pela experiência espiritual e não pela teoria, ele fala lá prática, e prática é experiência individual, não pela teoria ou doutrina, tem as suas faculdades exercitadas para saber discernir entre o bem e o mal. Na verdade, nesta parte, o texto bíblico está falando exatamente sobre o discernimento espiritual. Fala das faculdades espirituais. Afinal, o homem tem espírito, alma e corpo. O corpo é o que vemos. A alma é uma porção sobrenatural que foi nos dada por Deus para fazermos alma viventes e relacionarmos na horizontal. A alma foi feita para relacionarmos uns com os outros. Nela estão as nossas emoções. E na nossa alma que temos alegria, choro, sonhos. É lá que nós amamos, odiamos. É lá que está o nosso intelecto, tudo que estudamos e aprendemos. Todo o nosso conhecimento está na alma. E na nossa alma estão as nossas vontades também. As nossas decisões ocorrem no nível da alma. Na minha alma, eu posso estudar sobre qualquer coisa. E o mistério divino e maravilhoso está em você pegar um pedacinho de qualquer cérebro, porque a alma se manifesta através do intelecto das pessoas, e colocar no microscópio de alta resolução, você só irá enxergar células, só neurônios, células cerebrais. Onde estão, então, tudo que você aprendeu, que você sofreu, que você chorou? Estão no sobrenatural de Deus. Você não encontra a alma no mundo natural. Você encontra o corpo, que é visível a todos. E o espírito é a mesma coisa. Ele é sobrenatural também. A única diferença é que o espírito é a parte que Deus colocou em nós para nos conectar com o mundo espiritual. O espírito atua na horizontal e não na vertical. O espírito é a parte eterna do homem.
A Bíblia fala que o espírito volta para Deus. Observe aí, volta. Então, lá é a sua origem e lá é o seu destino. A Bíblia também fala que o homem morre e volta para o pó. Ela está falando também que a origem do meu corpo, do seu corpo, é o pó. E o seu destino final é retornar ao pó. Já o destino do meu espírito é Deus. Mas quando o homem fizer coisas erradas para Deus, ele fica impedido de retornar para junto de Deus com o seu espírito. Porque a palavra de Deus nos afirma que o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. Porém, se ele cumprir perfeitamente o plano de Deus, ele voltará para Deus. Então, a origem do meu corpo é o pó e o destino do meu corpo é voltar ao pó. E a origem do meu espírito é Deus e o destino do meu espírito é retornar para Deus. Que maravilhoso isso. Concluindo, você era um espírito antes que você viesse para a barriga da sua mãe. E você vai continuar a ser espírito depois que morrer. O espírito é eterno. Sendo assim, fica mais fácil de se entender que nós temos uma vida espiritual que ultrapassa os limites da vida natural. Você é um espírito antes que você viesse para a barriga da sua mãe, e você continua sendo espírito depois que o seu corpo vira pó. O espírito é eterno, pessoal. Aí, se eu entendo que eu tenho um corpo, alma e espírito, e se eu entendo que o meu intelecto está na minha alma, eu vou conseguir entender a diferença entre conhecimento e discernimento espiritual. Porque o conhecimento se dá num mundo de informações da alma, na alma, no cérebro. O lugar onde eu estudo psicologia, por exemplo, desenho industrial, eu posso estudar a Bíblia também, por que não? Eu posso estudar inglês, francês, italiano, espanhol. Eu posso estudar matemática, posso estudar qualquer coisa na minha alma, no meu intelecto. No mesmo lugar do cérebro, eu posso guardar muitas informações. Agora, eu só posso discernir as coisas espirituais não pelo conhecimento, pessoal, mas pelo discernimento espiritual. Observe, a Bíblia conta, ela fala de doutores da lei, estudiosos com alto grau de conhecimento, os religiosos, os escribas e os fariseus. Viram a Jesus quando ele estava na terra e eles não o identificaram. Jesus estava num jumentinho lá fora e eles estavam dentro do templo falando que um dia o Messias viria. E por outro lado, havia um homem simples, um homem do povo chamado Simeão. Não era doutor da lei, não era escriba, não era fariseu. Esse homem estava em casa e o Espírito Santo disse a ele: vai para o templo que você vai ver o Messias. E ele obedeceu, ele foi para o templo. E lá encontrou quem, pessoal? Ele encontra Maria com um bebezinho no colo. E quando ele olha para aquele bebê, o Espírito Santo testifica ao espírito dele. É o Messias, já nasceu. Aí ele fala: agora eu posso descansar em paz, os meus olhos viram a salvação. Que diferença tem entre Simeão e os doutores da lei? É que um está querendo conhecer a Deus no intelecto e o outro espiritualmente discerne as coisas espirituais. Um dia, o Evangelho de Lucas 4,16 conta que Jesus chegou em Nazaré, onde fora criado, e como de costume foi ler o livro, congregar.
Jesus congregava. Isso é uma lição para nós também, porque Jesus tinha muitos problemas com os religiosos. Jesus tinha mais problemas com os religiosos do que com os demônios. Os demônios chegavam diante de Jesus e se prostravam e diziam: ó Santo de Deus, sei que és o Santo de Deus. Os religiosos davam muitos problemas para Jesus, queriam até jogá-lo do penhasco. Mas ele congregava mesmo tendo problemas, porque ele sabia que ali era o lugar onde ele estaria trazendo vida e observando as coisas do reino de Deus também. Só tem um varão perfeito, gente, é Jesus. Nós não vamos encontrar em lugar nenhum, em congregação nenhuma, mulheres e homens de Deus perfeitas. O único perfeito é Jesus. Nós somos todos imperfeitos, somos cheios de encrenca e Deus às vezes coloca um para lixar, raspar a sujeirinha do outro, para aperfeiçoar o outro. Então, se você congrega, deixa Deus lixar você, né? E Jesus, na sinagoga, lê a profecia de Isaías e anuncia ali o começo do seu ministério, né? Lembrando que ele só começou o seu ministério depois do batismo nas águas, pessoal, onde ao mesmo tempo recebe o batismo do Espírito Santo, que se manifestou sobre ele em forma de uma pomba. Desceu sobre ele, né? Depois disso, que o Filho está na terra e junto com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é que ele segue para o deserto, onde ele pode enfrentar o diabo. Por isso, se você quer enfrentar o diabo, que você esteja batizado no Espírito Santo, cheio da presença da Trindade Santa, porque senão fica difícil, hein? Voltando à sinagoga, ao final da leitura feita pelo profeta Isaías, 700 anos da chegada de Jesus, Jesus anuncia que aquela escritura estava se cumprindo através dele, que ele era a pessoa da qual a escritura falava. E quando ele olha para as pessoas, que ele levanta a cabeça e olha para as pessoas dentro da sinagoga, ao invés delas estarem dando um glória a Deus, de estarem felizes, pulando, manifestando a sua gratidão, o que ele vê? Vê religiosos inflamados contra ele, que o expulsam da sinagoga, querem machucá-lo e até jogá-lo do penhasco. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque a letra sem discernimento espiritual não tem conexão com o céu. Quando a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica, é isso que ela está mostrando. Então, o primeiro paradigma, modelo, padrão, chame você como quiser, que temos que quebrar, porque muitos dos conhecimentos que tivemos sem discernimento espiritual impede que nós tenhamos uma visão espiritual que Deus quer nos dar. Nós somos espíritos e o Senhor quer que andemos no espírito. As Escrituras Sagradas nos afirmam que apenas espiritualmente se discernem as coisas espirituais. Está escrito. Apenas espiritualmente. Deus é espírito, nós somos espírito. Tudo que fizermos é espiritual. E eu quero te contar que o mundo espiritual é muito maior que o mundo natural. O mundo natural é pequeno perto do mundo espiritual. E a influência do mundo espiritual no mundo natural é real. Por isso nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Então, primeiro paradigma que temos que quebrar é o abrir o nosso coração para o novo de Deus. Todos os conceitos e preconceitos que eu tinha
eu tive que jogar fora, pessoa bonita. Eu escolhi dizer a Deus: Deus, me ensina o que o Senhor quiser. Eu estou disposta a aprender o novo, porque o Senhor não acabou. O Senhor tem mais infinitamente para nos dar do que pedimos ou pensamos. Outro padrão que nós precisamos quebrar, pessoa bonita, é que heranças espirituais ou maldições hereditárias ou legados geracionais, que é tudo a mesma coisa, a gente resolve fazendo oração de quebra. Eu mesmo pensava assim, que era só dizer eu quebro, eu quebro, eu quebro, eu quebro e resolvia. Ou seja, sabe o que acontecia? Você não quebrava nada. Eu não quebrava nada agindo assim. Eu e você que éramos quebrados pelo mal que ali estava. Eu estou aprendendo com o novo de Deus sobre isso. E a herança é que te quebra. O mal é que te quebra. As heranças espirituais, as coisas espirituais, elas são regidas diante de princípios. A confissão de pecados é que cancela pecados. O que João Batista ensinava? Ele que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele não dizia arrependei-vos e convertei-vos. Ele dizia para serem cancelados os vossos pecados. Isto você também encontra lá no livro de Atos 3. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito isso na Bíblia. Você está guardado, escondido por uma proteção especial dentro de Deus. Você tem anjos com você para te guardarem. Salmos 34. Os anjos estão ao redor. Redor significa perto, pertinho, junto de você. Estão juntos. Quando a Bíblia fala que nós somos hospitaleiros, pessoal, a Bíblia está falando que nós hospedamos anjos. Algumas pessoas pensam que este versículo bíblico está se referindo a pessoas boas, preciosas, que são como anjos na terra. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando literalmente em anjos. Pensa, se você me recebe em sua casa, o anjo que anda comigo vai entrar junto comigo na sua casa. Ele não vai me deixar entrar sozinha. E quando eu entrar, ele não vai ficar do lado de fora. Ele vai ficar comigo. Ele fica acampado ao meu redor. A Bíblia fala que toda vez que você recebe um profeta do Senhor, você ganha galardão de profeta. Mas a mesma Bíblia fala que os demônios estão ao derredor, ou seja, estão um pouco mais longe, rugindo como leões, buscando a quem possa tragar. Os anjos estão ao redor, junto, protegendo, cuidando, guardando. Os demônios estão um pouco mais longe, ao derredor, buscando uma brecha através do pecado que você pratique para entrar, atacar e destruir. Os demônios não podem chegar até nós, os anjos nos guardam, nos protegem. Até estamos guardados como se fosse dentro de uma redoma, de uma proteção divina. E só tem um jeito dos demônios chegarem em nós, é pelo pecado. É o homem que dá lugar. O pecado atrai demônios. Deus diz, irai-vos, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo. Você lembra dessa passagem? Quem que dá lugar, pessoal? É você, sou eu. Somos nós que damos legalidade ao mal para que ele entre através de brechas e pecados. E a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão não vem
senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim de Jesus para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, vamos observar o seguinte aqui. Se eu olhar para a minha vida e fizer um mapeamento, vamos falar assim, estou até com dificuldade de me expressar, e encontrar alguma coisa que não seja vida abundante, que não seja do jeito que Jesus falou, Jesus não vai ser achado na minha vida. Mas se eu encontrar também alguma coisa que seja morte, roubo e destruição, a árvore que está produzindo este fruto não é de Jesus, não é, é do ladrão. A fonte não é Jesus, a fonte é o ladrão. E se o ladrão tem autoridade para entrar, matar, roubar e destruir, a porta foi aberta em algum momento da minha história. Porque eu te afirmo, gente, pessoa bonita, sem medo de errar, sem medo de estar falando uma heresia. E por que eu te digo isso? Porque a Bíblia, ela afirma que maldição sem causa não se cumpre. Então eu te afirmo que o problema não é a maldição lançada. Hoje eu entendo isso. O maior problema não é a maldição lançada. O problema é a causa. E a causa é a porta que foi aberta. Pecado que praticamos. O inimigo entrou por ela porque encontrou legalidade para agir. Ele ouviu palavras de maldições, então ele é chamado a agir. Aí ele encontra permissão que eu ou você demos, ele entra e começa a agir malignamente. Adianta ficar batendo com a toalha em mosca que querem pousar na sujeira? Você vai aguentar ficar batendo com a toalha 24 horas por dia? 365 dias no ano? Não, né? Porque quando voa, elas batem, você bate, elas voam, elas fogem. Mas quando você para de bater, elas voltam. Porque a sujeira ainda está lá. E a sujeira é o que atrai estas moscas. Sujeira que eu igualo aos pecados que praticamos. E mosca, os demônios que adoro, que são atraídos por pecados. Então, o que atrai a maldição é a causa. Eu só ficarei livre destas moscas, destes pecados, a hora que eu limpar o lugar, desinfetar, colocar um cheirinho bom no lugar. Não é verdade? O lugar ficar adornado, completamente limpo do que atrai demônios. Outro paradigma que nós temos que quebrar é que Satanás é o nosso problema. Satanás não é o nosso problema. O nosso problema continua sendo o nosso pecado. O nosso problema é a transgressão à lei de Deus. Nosso problema é manter aberta aquela janela espiritual que não foi fechada. E deixa eu te falar, no mundo espiritual não se aplica as leis da física. Lei da física só serve no mundo natural. Tempo, distância, no mundo natural é lei da física. Mas no mundo espiritual não existe isso. No mundo espiritual tudo é aqui, agora, é já. Então, um pecado praticado há 30 anos atrás, que não foi resolvido, é como se tivesse acontecido agora. É como se tivesse acabado de acontecer. Você consegue entender? E as moscas estão chegando por causa deste pecado que está cheirando mal, cometido lá atrás há 30 anos e que não foi limpado.
Pecado que não foi confessado, não foi tratado, não foi remido. Outra coisa que nós precisamos quebrar de paradigmas é a respeito do sangue de Jesus, porque nós achamos que nesta cruz este sangue eliminou tudo e nós não precisamos mais abrir a boca, não precisamos confessar mais nada. Mas está escrito na primeira epístola de João 1,5: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não apaga pecado encoberto, pessoa bonita. É isto que está escrito aqui. Não foi confessado, então está debaixo do comando das trevas, não está na luz. O que não está confessado está na região das trevas, e quem governa na região das trevas é Satanás. Mas se andarmos na luz como ele está e confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos salvar. O que encobre a sua transgressão jamais prospera. O que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. E Deus não está falando dele porque nada está encoberto diante dele. Ele vê tudo e sabe de tudo. A Bíblia fala que tudo está patente diante daquele que teremos que prestar contas. A Bíblia fala que a palavra não veio à boca, ele já sabe qual é. O pensamento não veio à mente e ele já sabe qual é. Davi, no Salmo 139, fala: Senhor, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A minha alma sabe muito bem. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias. Então, para Deus não tem nada em oculto, pessoal. E quando ele diz, eu sou o eu sou, ele está dizendo, eu não sou o eu fui e nem o eu serei. Ele está dizendo, eu sou. Passado, presente e futuro, para Deus, é a mesma coisa. Nós só vemos o que está passando e só vemos alguma coisa do que está passando no tempo presente. O presente para nós também é limitado pela lei da física, o tempo, o espaço. O teu presente agora é onde você está neste momento. E você não sabe o que está acontecendo em outra casa, em outro lugar, ou até mesmo em outro lugar da sua casa. Você está limitado ao que você vê, ao espaço que você ocupa, ao que os teus sentidos captam. Isto é o teu presente. O teu futuro você sabe? O teu passado? Não. A sua memória guarda do seu passado algumas coisas só. Só o que é marcante, como datas especiais, dias de sofrimentos, dias de grande alegria. Eu posso contar a minha história em 3, 4 horas para você. E eu te pergunto, como que alguém pode colocar anos de vida em 3, 4 horas? Porque a minha memória só guarda aquilo que é muito forte. E assim é com você. O meu passado se perde e o meu presente tem limites físicos. E o meu futuro? O meu futuro, o seu futuro é completamente desconhecido para você e para mim. Não sabemos nada, nem do passado sabemos tudo, nem do presente sabemos tudo. Só vemos o que está ao nosso redor e do futuro é uma completa incógnita. Mas Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo e do alto, vendo tudo que já aconteceu.
e tudo que vai acontecer. Ele é o eu sou. Então ele sabe tudo ao seu respeito, tudo ao meu respeito, tudo. Ele já viu pela sua onisciência. Então não é para ele que devemos confessar. Este aqui é outro modelinho de pensamento, de fé aplicada que precisamos quebrar. E é o mais difícil, pessoal. Esse é o que eu tive mais dificuldade. Quando você confessa o seu pecado para Deus, imediatamente você sai da morte para a vida. Imediatamente você está salvo. O arrependimento é eficaz para trazer a graça e a misericórdia sobre a sua vida e trazer a você a salvação. Sim, quando você confessa para Deus, você resolve tua eternidade. A Bíblia fala: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que se arrepender, não morrerá mais. E quando você cumpre a palavra de confessar o pecado para outros, uns para os outros, para ser sarado, você está tratando da vida agora, a vida na terra, antes da eternidade, percebe? Confessar para o próximo, para o outro, é tratar sua vida aqui, enquanto você está vivo. Confessar para Deus é tratar da sua salvação, do lugar que você vai morar, se no inferno ou no céu. Quando Deus fala de bênção e de maldição em seus textos bíblicos, ele fala do que acontece na terra, porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância aqui na terra, porque no céu tudo já é maravilhoso, lá já está perfeito, mas Jesus veio trazer vida abundante aqui, enquanto estamos aqui neste plano, neste lugar. Eu não posso viver muitos anos aqui comendo pão que o diabo amassou, gente bonita. Eu devo tomar posse desta promessa de vida em abundância que o Senhor Jesus veio trazer. A eternidade é o céu ou o inferno. E o perdão de Deus nos dá essa eternidade. No entanto, a confissão dos pecados na terra retira da mão do inimigo, a procuração que tenta agir na nossa vida aqui. Por que eu tenho que confessar o meu pecado para outra pessoa? Porque Deus estabeleceu que quando duas pessoas concordam na terra, há concordância no céu. Porque Deus age assim com a sua igreja. Deu autoridade para ligarmos e desligarmos as coisas. E eu só posso concordar com alguém com aquilo que ela me contar. E eu só posso falar de ligar ou desligar se eu souber o que é que ela quer desligar ou ligar. Então, se nós não quebrarmos este paradigma, faremos parte das pessoas que estão na igreja e caminham e não chegam à vida abundante, porque tem coisas da vida que estão nas mãos do inimigo. E assim, sem perceber o perigo que nos espia, o diabo ele finge que não vai fazer nada, feito um caçador que quer matar a sua presa, ele fica escondido, finge que não há perigo, e uma hora a presa acredita que não há perigo e é a hora que ele ataca. O diabo fica lá. Se nós confiarmos que não seremos abatidos, ele nos pega, pessoal. Aí a gente vai atribuir isto que a sorte. Atribuímos a prova de Deus, alguma lição que chegou para nós vindo de Deus? Só não atribuímos a quem de fato e de verdade é o causador disso daí, ao ladrão que veio para matar, roubar e destruir,
O diabo, ele que é o causador de tudo, ele que é o real culpado. Quando nós falamos que Deus nos prova dando doenças, nós estamos indo contra a palavra, porque na palavra ele diz que ele é o Deus que sara. Ele não é o Deus que adoece. Na cruz do Calvário diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Além do perdão para as nossas iniquidades, ele nos sara das nossas enfermidades. Como acreditar, então, que ele anda na terra dando doenças? Nós precisamos abrir os nossos olhos para a verdade de Deus do jeito que ela é. Precisamos ver o novo de Deus, pessoal. E o Senhor me envia falar a vocês sobre estas coisas, para que você medite, para que você observe e para que você entenda que muitas coisas que passamos pela vida é puramente e simplesmente porque não entendemos como funcionam as leis espirituais. Não entendemos, muitas das vezes, o coração real de Deus, a sua mente, e não nos esforçamos para colocar em prática os ensinamentos dele na nossa vida. Nós aprendemos através de outros que nos ensinaram, que levantaram paradigmas, modelos doutrinários, e não pela prática espiritual realmente. E ali batem na tecla e ali vão passando e passando no meio da igreja, e aos que não procuram meditar, ver realmente se é daquele jeito, aos que não buscam em oração o Espírito Santo o suficiente para que, levando a maturidade espiritual, a capacidade de enxergar e entender, de discernir no Espírito, acabam continuando sem viver o novo do Senhor. E Deus me envia a te mostrar a possibilidade real de se viver o novo de Deus neste mundo e lá no céu junto dele. Amém? Recebe esta palavra para abençoar tua vida. Se você entendeu, gostou, compartilha com mais pessoas, dá um like. Se não está inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Ativa o sininho para você saber de novos vídeos. E comenta para eu conhecer você, para eu saber de você. Amém? E eu só posso dizer que com esta revelação maravilhosa, com este Jesus tremendo, que te amou primeiro e vai te amar para sempre, seja feliz, vive em espírito, vença o mal, alcance vida abundante ainda aqui neste plano e conquiste o céu para a tua eternidade.